Este nosso encontro de hoje, eu vou relatar um caso muito interessante que aconteceu comigo enquanto advogado no ano de 1988, num processo trabalhista, no qual eu não era advogado de nenhuma das partes, mas que envolvia como reclamado o Avaí Futebol Clube, e que houve a penhora do passe, porque naquela época a expressão era essa mesmo, passe, de 2 atletas profissionais para garantir o pagamento da condenação devida ao reclamante. Esse processo chegou ao final e houve o leilão, onde o passe desses 2 atletas foram oferecidos, mas não houve nenhum clube que os arrematasse. Aí o advogado do reclamante ligou para mim, dizendo que eu tinha alguma experiência em direito esportivo e se eu poderia ajudá-lo, porque ele estava pretendendo arrematar o passe dos 2 atletas. Aí eu perguntei se ele entendia de direito esportivo, me respondeu que não, e eu disse que infelizmente eu não poderia ajudá-lo porque eu não iria trair um clube que eu defendia há mais de 15 anos e pelo qual eu tinha um grande apreço, mas que eu orientava a que ele não fizesse isso se ele não tinha pleno conhecimento e domínio da matéria do direito esportivo. Ele não me ouviu, fez a arrematação e requereu ao juiz que oficiasse a Federação Catarinense de Futebol para que averbasse a margem dos registros profissionais daqueles 2 atletas que o passe tinha sido arrematado pelo reclamante, que era uma pessoa física. A Federação Catarinense de Futebol, através da sua assessoria jurídica, respondeu ao ofício do juiz do trabalho, dizendo que aquilo não seria possível, porque a averbação de propriedade ou detenção de passe de atleta profissional só podia ser feito por entidade esportiva, entidade de prática esportiva. A juíza recebeu o ofício, reiterou a determinação dizendo que fosse feita aquela averbação sob pena de prisão, inclusive do presidente da Federação Catarinense de Futebol, naquela época, Dr. Delfim de Pádua Peixoto, que hoje já é falecido. Absolutamente apavorados com aquela decisão judicial, o advogado da federação comentou comigo e eu disse a ele: por que não ingressa com um habeas corpus? Ele me respondeu: com habeas corpus? Mas isso é uma questão de processo trabalhista. Eu digo: exatamente por isso, porque é um caso de ameaça da liberdade de alguém que preside a federação e que tem que ser atacada por via de habeas corpus. Ele não me deu muita bola, mas eu também não precisava de procuração de ninguém para ingressar com habeas corpus. O que eu fiz? Impetrei um em nome dos 2 atletas e do presidente da Federação Catarinense de Futebol, junto ao Tribunal Federal da 4ª Região, que era competente para conhecer daquele remédio heróico. Dei entrada no pedido e imediatamente eu fui contactado pela assessoria do desembargador onde o habeas corpus foi distribuído, para que eu fosse até lá, porque ele queria que eu explicasse a ele a minha tese, uma vez que era uma questão de direito esportivo, que não era do domínio dele e era compreensível que isso acontecesse, e eu fui. Aí
o desembargador me perguntou: doutor, qual é a sua tese? Eu digo: doutor, a minha tese é muito simples. O atleta profissional de futebol, pela lei Zico, que naquela época tinha outra numeração, uma vez que ela já foi reformulada, dizia que um atleta não poderia ser transferido de uma agremiação para outra sem a sua anuência. Ora, quando existe a penhora do passe de um atleta profissional naquelas circunstâncias, ocorreu a possibilidade que ele fosse transferido da agremiação onde ele estava registrado para uma terceira agremiação, sem que tivesse sido consultado se ele concordava com a penhora que poderia gerar no futuro uma transferência compulsória. Como essa consulta não houve e por consequência essa anuência também não houve, eu expliquei para ele que a liberdade inclusive do jogador estava sendo obstruída, porque o atleta profissional de futebol, ele não pode comparecer para um clube e efetuar um contrato profissional se ele não tiver junto com ele a documentação necessária para a atividade que ele está sendo contratado. Ou seja, a liberdade física do jogador, ela está atrelada à liberdade jurídica. Elas são uma coisa só. E foi por essa razão que eu disse que estava havendo obstrução da liberdade do atleta e obstrução da liberdade do presidente, que foi ameaçado de prisão. Ele me dispensou, disse que entendeu a minha tese e no final do dia havia uma liminar deferida concedendo a ordem. Essa liminar foi comunicada ao juiz do trabalho, que imediatamente no dia seguinte, para esvaziar o habeas corpus, ele revogou a prisão e os dois atletas não foram averbados, não tiveram os seus passes transferidos para o nome do reclamante. Contudo, como a arrematação já tinha sido feita, ele em tese era o detentor dos direitos econômicos. E pela legislação esportiva, quem é detentor de um passe ou tenha um contrato com qualquer atleta profissional, para que esse vínculo e a permanência desse passe pudesse ser mantida, 30 dias antes do vencimento do contrato, ele teria que fazer uma oferta de renovação com valor igual ao do salário anterior ou menor, sob pena do atleta ficar com seu passe livre. Como essa providência não foi feita pelo reclamante, o resumo da ópera é que os dois atletas ficaram com seus passes absolutamente livres, renovaram seus contratos com o Avaí Futebol Clube. Um deles era conhecido pela alcunha de Jacaré, foi o centroavante artilheiro naquele ano de 1998, ano, aliás, que coincidiu com a vitória do Guga no primeiro torneio de Roland Garros, onde o Jacaré recebeu um elogio público como artilheiro do Campeonato Catarinense e ídolo do Guga, que era torcedor do Avaí. Resultado é que em menos de 15 dias esse atleta foi vendido para o Futebol Clube do Porto e nos cofres do Avaí ingressaram nada mais, nada menos do que $250 mil. E é um caso que eu estou relatando porque é um caso atípico, mas verdadeiro e que pode acontecer em outras situações. Daí porque eu também vou fazer um vídeo a respeito do habeas corpus no direito do trabalho, para que as pessoas saibam como é que isso acontece e em que circunstâncias ele deve ser manejado. Por esse novo contato, por essa nova atenção, mais uma vez, o meu muito obrigado.